Monte das Oliveiras. Em 2 Samuel, no capítulo 15, o versículo 30 a 32, todos vocês sabem o que aconteceu com Davi e o seu filho Absalão. Absalão era o filho de Davi, o mais bonito, e a Bíblia fala que ele era perfeito da ponta dos pés à cabeça. E Absalão foi contaminado por um espírito de divisão e se levantou contra o seu pai e começou a aliciar o povo às portas de Jerusalém e criou uma grande revolta contra Davi. E Davi amava profundamente Absalão, e Davi resolveu não se levantar contra ele, mas aceitou passivamente aquela condição. E os generais de Davi então ficaram até indignados com ele e falaram para ele: então você fuja, saia do palácio, porque ele vai te matar. E ele sai. Absalão toma então o templo, ou toma o palácio, se prostitui com as esposas de Davi e toma temporariamente o governo de Israel à época. E aqui, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 30, diz assim: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi em cima do monte onde se costumava adorar a Deus, eis que Hussai o arquita veio encontrar-se com ele de manto rasgado e sobre a cabeça. Então Davi, naquele momento de dor, naquele momento de desespero, ele fugiu para onde? Fugiu para um monte de oração e veio aqui para o Monte das Oliveiras. E aqui então, ele fica de uma certa maneira refugiado em oração. Ele posteriormente recebe a notícia terrível de que o seu filho amado Absalão havia acontecido o que com ele? Havia morrido. De que maneira? Ele tinha o seu cabelo, era um cabelo lindo, um cabelo que ia até a cintura e de cachos, e ele então foge do general de Davi, e no meio do caminho, ele tem o seu cabelo preso a uma árvore e morre então asfixiado. E obviamente Davi chora terrivelmente. E ali embaixo, aqui nesta direção, está aqui, bem onde eu estou, ó. Vocês estão vendo aquele bico ali? Ali é o túmulo de Absalão. Absalão, aqui olha. Aqui ó. Aqui ó. Aquilo que faz tipo um cone. Aqui embaixo. Ali é então o túmulo de Absalão. Ok? Bom. A glória do Senhor. Depois nós vamos passar lá perto, a hora que nós descemos para o Getsemane, vocês vão passar em frente ao túmulo de Absalão. Tá? Outra coisa importante, obviamente, como esse era um local de oração nessa região mais alta, nessa região montanhosa, o Senhor Jesus também se retirava para cá e orava com os seus discípulos e clamava com eles. Daqui Jesus orou por Jerusalém, Jesus chorou por Jerusalém, Jesus, ele clamou a cidade que apedrejava os profetas, a cidade que rejeitava os ungidos de Deus, e ele clama pela cidade. E aqui também, quando estava quase prestes a ser crucificado, Jesus vem com seus discípulos, e em Mateus capítulo 21, nos versículos 1 a 16, há uma passagem muito importante. Jesus prepara a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ele um jumentinho. Vocês viram um árabe ali com um jumentinho, exatamente, né, fazendo uma analogia àquilo que o Senhor Jesus fez aqui. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara,
Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então se puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelos caminhos, e cortavam ramos de árvores espalhando pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões lhe clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que vendiam. E aqui exatamente o Senhor então envia os seus discípulos, ele envia a buscar o local, a buscar o jumento, e ele entra triunfalmente em Jerusalém. E Jesus entra por onde? Ele entra por uma porta que era uma porta especial, que pode ser chamada de porta do rei, porta do Messias, a porta dourada, e hoje também chamada portas gêmeas. Todas as portas de Jerusalém estavam abertas, mas esta porta é a porta que está fechada até hoje. Vocês estão observando ali duas portas, elas são aqui a representação da porta dourada. Essa porta dourada, os muçulmanos acreditam que Maomé entrará por ela, mas na verdade esta é a porta pela qual o Senhor Jesus entrou, e esta porta representa exatamente a porta que entrará o Messias com a sua igreja ressurreta e glorificada. Ezequiel capítulo 44, versículos 1 a 3. Então o homem fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Versículo 3, repita comigo em voz alta. Quanto ao príncipe, ele se assentará por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pela porta entrará, por aí mesmo sairá. Amém? A porta dourada é conhecida também como a porta da compaixão, porque o príncipe comeu pão no cenáculo, e ao comer o pão, ele desceu por ela para sofrer a agonia no Getsemane. E ele voltará e entrará com a sua igreja pela porta dourada. Aleluia. Aleluia. Essa palavra, ela entra no nosso espírito e nos dá um entendimento. E o Senhor Jesus ensinou muitas coisas, esteve nesse monte, orou e clamou. E nós guardemos no nosso espírito essa verdade. O príncipe entrará e sairá pela porta. Amém? E daquela porta ele saiu para ressuscitar. A porta está fechada e a porta se abrirá em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, nós vamos orar agora. E que realmente daqui a pouco nós vamos entrar em Jerusalém. Nós vamos agora descer a pé por aqui. Aleluia. E vamos ao Getsemane. Vamos ao local aonde Jesus reuniu-se com os seus discípulos e os apóstolos estavam ali. Ele viu a sua agonia e lá nós vamos explicar isso também para vocês. Amém? Senhor,